Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 32. Quando Jesus vai dizer as seguintes palavras: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você analisar esse contexto, onde está inserido esse texto, você vai ver que Jesus está aqui no trabalho de ensino, evangelização, levando para as pessoas o conhecimento de Deus. Se você analisar o contexto aqui, você vai ver que Jesus está se dirigindo aqui a pessoas que estavam dentro de um conceito religioso, como se servissem a Deus, se estivessem indo a Deus. Dentro desse contexto religioso, quando Jesus dá essa palavra, ele é mais específico e essas palavras vai mais dirigida aos membros de religiões, os fariseus. Um grupo religioso que perseguiu muito Jesus, confrontou muito Jesus e resistiu muito a Cristo. Interessante que esse grupo religioso, dentro desse contexto, ele estava sempre confrontando a palavra de Jesus, porque eles se julgavam de Deus. Eles se julgavam homens que tinham autoridade para falar de Deus para o povo. Eles não aceitavam ninguém falar de Deus para eles, porque eles se julgavam e se denominavam os escolhidos de Deus. Os fariseus, principalmente, era o grupo que julgava os demais, como, por exemplo, eles tinham como imundo, impuro, em pecado, os samaritanos. Havia um conceito dentro do juízo deles que os samaritanos eram amaldiçoados, estavam em pecado, e eles não. Os fariseus foi um dos principais grupos religiosos que Jesus combateu abertamente. Que Jesus foi muito duro em certos momentos. Se você pegar o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, você vai ver ali o discurso de Jesus reprovando, condenando todo o sistema religioso e toda a vida religiosa e toda a postura religiosa dos fariseus. Eles queriam sentar nas cadeiras de Moisés. Eles queriam ser vistos pelo povo como homens de Deus. Eles buscavam impressionar o povo com as suas vestes sacerdotais, com os seus sermões, com as suas orações. Dá uma analisada aí em Mateus 23. Você vai ver Jesus falando sobre isso. E o interessante é que dentro desse contexto, o Senhor Jesus, ele vai... Deixa eu ver aqui a internet. Então, vamos lá. Eu acho que está dando para você ouvir aí do outro lado. Então, Jesus, ele vai ser muito duro nas palavras que a gente lê e vê o teor da palavra que Jesus dá a esses religiosos dessa religião farisaica. Jesus vai dar palavras que a gente olha assim e faz, é muito dura. É não. A verdade tem que ser levada. O problema é que muitos não querem ouvir a verdade e diz que é dura, que não tem amor. Amor é pregar a verdade. Amor é condenar o erro. Amor é corrigir. Não é passar a mão e concordar com fulano, ciclano, para fulano e ciclano não ficar constrangido. Amor é isso. É confrontar o erro. Amor é isso. É condenar o engano. Amor é isso. Repudiar e colocar por terra toda a mentira que estão aí falando em nome de Deus. Tem que levar a verdade. Amor é pregar a verdade, por onde o indivíduo vai ser salvo se crer. E a verdade não é do homem, não é de nenhum sistema. A verdade é Cristo. Jesus é a verdade.
Quando Jesus diz assim, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe que Jesus nos dá o conhecimento por onde a gente pode ser liberto. Ninguém é liberto do engano e da mentira do diabo, que a humanidade está indo para o inferno, se não conhecer a verdade. Porque o único meio do homem ser liberto é por meio da verdade, que liberta o homem. E essa verdade é Jesus. E eu tenho que conhecer a Cristo. E eu tenho que estar com entendimento no que Cristo me ensina, para eu estar na verdade e verdadeiramente ser liberto por Cristo. Então tem muita gente que fala de Jesus, diz que ele é grande, é poderoso, mas não conhece. Libertação não é dizer que Jesus é grande. Libertação é conhecer Jesus. É conhecer o que ele nos trouxe. É conhecer o caminho que ele mostrou. É conhecer a verdade que ele pregou. É conhecer o meio da vida com Deus que ele nos orientou a buscar para ter. Ser liberto é isso. E para ser liberto eu tenho que conhecer isso. Então quando Jesus ele dá esse texto aqui, de João 8,32, ele está ali dentro de um trabalho de ensino, de instrução, de correção com os religiosos judeus, da religião farisaica. Jesus é muito duro com esse grupo religioso. Se você pegar, como eu estou aqui mostrando, Mateus 23, você vai ver lá Jesus censurando e reprovando os fariseus, a sua religiosidade, os seus conceitos, a sua posição, a ponto de Jesus dizer que eles eram sepulcro caiado, chamá-lo de raça de víbora. Olha o que Jesus diz aos religiosos da religião fariseu. Jesus chega para ele e pergunta assim, deixa eu ler aqui para vocês estar sabendo que está recebendo Bíblia, está sendo instruído e orientado pela palavra. Mateus capítulo 23. Irmãos, Jesus não falou isso aqui com os pecadores comuns, que não era de religião. Jesus não se dirigiu assim para o ladrão, para as prostitutas, para os bebarrão, para os malfeitores. Jesus não se dirigiu dessa forma. Agora, olha como Jesus se dirige para os religiosos, até a ponto de Jesus chamá-los de hipócritas. Hipócritas é pessoas que fingem que não é verdadeiro, que não é o que aparenta ser. Hipócrita é isso. Jesus chamou eles de hipócritas. Olha o que Jesus fala com esses religiosos. Mateus 23. Jesus vai dizer assim, mas ai de vós, escribas e fariseus. São religiosos aqui. Jesus está se dirigindo aos religiosos, tá? Mateus 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês fecham aos homens o reino dos céus, nem vocês entram e nem deixam os que querem entrar. Cuidado, por isso que eu sempre digo, a religião é uma maldição. Os líderes que estão dentro das religiões compromissados com ela, são mensageiros de Satanás, que priva o povo da graça de Deus. Nem eles entram e nem deixam o povo entrar, porque estão ensinando ao povo um caminho que tira o povo do caminho que leva eles a Deus. Jesus está dizendo isso. Escribas, hipócritas e fariseus, vocês impedem, nem vocês entram e nem deixam o povo que quer entrar, porque vocês são pedra de tropeço. Olha aqui Jesus falando, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus. Isso aqui Jesus não está se dirigindo ao pecador comum, ao pecador religioso, que pensa que é santo, que pensa que é de Deus, que pensa que está em Deus, que julga todo mundo pela aparência, que quer mostrar santidade pela veste, pelos usos de costume, pela religião. É isso que Jesus diz a esses hipócritas. Jesus está se dirigindo aos religiosos, escribas e fariseus. Olha o que ele diz. Ai de vós, versículo 15 de Mateus capítulo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque vocês percorrem o mar
e a terra, para fazer um prosélito. Prosélito é um discípulo, é um seguidor, entendeu? Daquela ideia que a pessoa prega. Vocês percorrem a terra e o mar para fazer seus discípulos. E depois de vocês ter feito, vocês tornam tais filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Rapaz, isso é muito sério, irmãos. Eu apenas transmito o que a palavra nos adverte. Pena que você não está sendo advertido pela palavra. Você está vivendo oba-oba dentro do sistema religioso por meio de atrações, de eventos, de entretenimentos. Mas você não está sendo instruído para o entendimento da verdade de Deus. Você está sendo privado dela. Olha o que Jesus está dizendo aqui para esses religiosos, escribas e fariseus. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus. Tem muitos aí ou não? Abrindo igreja, criando suas religiões, criando seu mundo de Deus, se tornando mensageiro de Deus, chamando o povo para ensinar dizendo que é de Deus, e eles nem entram, nem deixam o povo entrar, e fazendo desse povo 2 vezes réu do inferno do que eles. O povo fica mais duro para Deus do que eles. Rapaz, isso é muito sério aqui. O que tem de escribas e fariseus aí, aglomerando multidão, abrindo seus locais, dizendo que é casa de Deus, e dominando sobre o povo como se fosse homem de Deus, e levando o povo maldição, ensinando o povo tudo errado, tirando o povo da ciência, do conhecimento de Deus, e levando o povo a mentira e o engano, uma vida maldita, escrava, servindo os homens dentro de religião. Jesus vai dizer: vocês torna esse povo, onde vocês estão formando discípulos, não é para Jesus, não é para Deus. Vocês estão fazendo prosélito, discípulos para vocês. E esses discípulos que vocês fazem, vocês estão tornando eles 2 vezes mais filhos do inferno. Destinado ao inferno. Porque cada dia mais estão se desviando da verdade. Endurecendo o coração para a verdade. Olha o que Jesus vai dizer aos irreligiosos judeus no tempo de Jesus. Mateus capítulo 23. É Jesus censurando e reprovando os irreligiosos. Esse texto aqui, esse capítulo aqui, se você analisar todo ele, o contexto aqui está dentro de uma reprovação. Jesus condenando e reprovando o sistema religioso judaico. Aonde Jesus diz que os líderes de tais sistema levavam o povo a ser guiado por eles que eram cegos. E o povo sendo guiado por cego, sendo formado discípulos desses homens e filhos do inferno 2 vezes mais. Jesus está dizendo isso aqui. Olha o que Jesus diz aqui agora no versículo 24 e o 25 de Mateus 23. Condutores de cegos. Jesus está chamando eles, os líderes, muitos aí, condutores de cego, porque está sendo guiado por eles que também são cegos. E estão tirando vocês da luz de Deus, da visão de Deus. Vocês estão se desviando cada dia mais de Deus, sendo guiados por esses homens que não estão na luz, estão nas trevas. Mas eles dizem que é de Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus 23, versículo 24 e 25. Condutores cegos, que coa um mosquito, engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Está vendo que Jesus está se referindo aqui, não é para o povo, é para os religiosos da religião, os fariseus, os escribas, os principais grupos religiosos que perseguiam, era oposição e combatia contra o evangelho, contra a Deus. Era esses religiosos, escribas e fariseus, os maiores opositores de Cristo. Hoje também, tá, gente? Os maiores opositores do evangelho são os líderes religiosos, dentro das suas religiões, independente que seja evangélica, católica ou qualquer outra. São os maiores perseguidores e opositores da verdade de Deus, o evangelho de Cristo. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 25, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus,
porque vocês limpam o exterior do copo e o exterior do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Jesus não está falando aqui especificamente de prato e copo. Jesus está usando aqui esse exemplo do prato e do copo para mostrar a ele que eles estavam fingindo, que eles apresentavam ser de Deus, santos, puro, apenas por fora, mas dentro estavam podres, com sentimento, com atitude, com o entendimento corrompido, não tinha nenhuma comunhão com Deus. Mas ele mostrava ao povo, pela religiosidade, pela aparência, pelas vestes, pelos sermões de santidade de Deus, que é santo, que é poderoso, mas dentro deles estavam podres, com iniquidade, estavam apartados, não tinham nada de Deus, só queriam apresentar-se. Só queriam impressionar o povo com o exterior, usos e costumes, que é a vida religiosa. O povo está mais preocupado com vestir, com comer do que o beber. Não pode isso, não pode aquilo. Vai se preocupar como está o teu coração, como está o teu entendimento, como está o sentimento na tua alma, como está o ressentimento, como está a pureza da paz na tua alma. Tem ressentimento, tem ódio, tem mágoa, tem mentira, tem engano, tem hipocrisia. Se despoja disso. Não adianta botar uma roupa bonita, não adianta deixar de usar maquiagem, deixar de usar brinco, não adianta viver uma vida religiosa. O que Deus contempla no ser humano é o interior. É isso que Deus está reprovando aqui dos judeus, dos religiosos judeus. É isso que Deus também reprova dos religiosos de toda a religião. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai usar aqui apenas o exemplo do copo, do prato, que eles estavam preocupados. Eles se preocupavam mais? Não pode comer sem lavar a mão. Não pode comer sem lavar o prato. Eles se preocupavam com o exterior. Aí Jesus vai dizer, estou lendo Mateus 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Porque Jesus estava sempre dizendo hipócrita, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Sabe o que significa a palavra hipócrita? Ela é colocada numa pessoa que é fingida, que não tem verdade, que não é o que apresenta ser, que mente no seu interior, que mostra uma realidade que não é a verdade que ele vive dentro dele. Hipócrita são aqueles que querem impressionar as pessoas com a aparência, mas não estão limpos no seu interior. Hipócrita é isso. Porque Jesus chamava os religiosos de hipócritas. Aí Jesus vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Jesus já estava ali, como Deus, ele conhece o interior de cada um de nós, ele estava condenando o que eles tinham no seu interior. Eles estavam bonitinhos por fora, mas Jesus não olha para fora. Jesus olha para dentro. Não adianta impressionar Jesus com uma forma de vestir religiosa bonita, que aparenta ser santo. O que impressiona Jesus é o interior, é o teu sentimento, é a tua verdade interior, é o teu caráter interior, é o que tu realmente é no teu interior, não é o que tu mostra e diz que é. E Jesus vai dizer assim, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de iniquidade. Assim também vós, exteriormente, parece justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Rapaz, vamos voltar aqui. Você não entendeu o que Jesus falou aqui para eles. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe da palavra. Jesus vai dizer assim, assim também é vocês, exteriormente. Vocês parecem justos. É Jesus que está dizendo isso. Mateus capítulo 23, versículo 28, Jesus vai dizer, assim também vocês, exteriormente, parece justo aos homens, não a Deus,
Porque Deus não se impressiona com a tua vida religiosa, com o teu usos e costume, com o que tu veste ou deixa de vestir. Deus não está olhando isso em você para você ser justo diante dele. Olha o que Jesus vai dizer aqui, irmão. É muito importante esse detalhe do texto. Mateus 23, capítulo 23 de Mateus, versículo 28. Assim também vocês, exteriormente, a palavra exterior é o que está fora. Vocês aparentemente parecem santo, parecem justo. Aí Jesus vai dizer, assim também vocês, interiormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aos homens, vocês parecem justos, mas Deus que olha o interior, vocês estão podres, cheios de hipocrisia, cheios de iniquidade, cheios de sentimentos que não é verdadeiro, cheio de engano, cheio de ação e atitude que não glorifica a Deus. Vocês aparentemente parece justo só aos homens. Vocês só enganam os homens com essa vida bonitinha religiosa na formalidade. Não pode isso, não pode aquilo. Tendo sempre naquela vida formal, se vestindo assim, se vestindo desse jeito. Não pode usar isso, não pode comer isso, não pode beber isso. Justos eu sou porque eu vivo assim. Na minha igreja eu não posso isso. Na minha religião eu não posso isso. Não posso comemorar isso, não posso comemorar aquilo, não posso usar isso, não posso fazer aquilo. Eu sou santo, eu sou justo, eu sou de Deus. Por quê? Porque você está se mantendo o exterior, parecendo santo e justo aos homens, é? Deus não está contemplando isso, tá? Deus não olha para ninguém e diz, olha meu filho justo, porque está vestindo saia assim, porque não usa maquiagem, porque não está comendo isso. Deus não olha ninguém assim não, tá? Deus contempla é o interior do homem, o caráter interior, os pensamentos, os sentimentos, ressentimentos. Se teu coração estiver em paz, tua alma tem alegria, teu rosto transmite alegria e não mágoa de ninguém, insatisfação com ninguém, desejo mal para ninguém, hipocrisia com ninguém, porque o hipócrita, ele é fingido. O hipócrita, ele parece ser, mas ele não é. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Hipócritas, fariseus, escribas, vocês estão tornando o povo que vocês estão fazendo discípulo de vocês, esse povo que vocês estão levando na mentira, vocês estão tornando ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Vocês se preocupam mais com o vestir, o comer e o beber. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Se preocupe com os seus sentimentos, com a verdade no seu interior. Você está mais preocupado querendo apresentar-se justo, bonito aos homens. Vocês são sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, mas por dentro está cheio de podridão, de sentimento, de ressentimento, de atitude interior. Estão podres. É interessante, né? Agora, olha o que Jesus vai dizer para esses religiosos. No versículo 33. Meu irmão, é Bíblia. A gente lê e aprende assim, examinando a palavra. E recebendo o que ela nos ensina. Eu estou mostrando para você o que Jesus falou. Como Jesus se dirigiu aos religiosos. De uma forma dura, com palavras que ele nunca disse a nenhum ladrão, a nenhuma prostituta, a nenhum bebarrão, a nenhum malfeitor. Jesus nunca falou essas palavras para nenhum desses. Agora, para religioso, Jesus não alivia não. Para religioso, Jesus dá-lhe valendo, sem medo, porque ele fala para corrigir e ele trabalha o interior. Ele fala aquilo que você e eu precisamos ouvir. Não é o que nós queremos ouvir para bajular o nosso egoísmo.
é para despertar, é para reconciliar, é para causar arrependimento, entristecimento, não é para ficar tão tristinho, vou sair da igreja, não venho mais ouvir esse pastor, não venho mais ouvir esse irmão é duro, não tem amor, amor é pregar a verdade, e você tem que se entristecer para sair deste mundo maldito e se converter a Cristo, não é para estar dentro de religião. E os religiosos estavam dentro da religião, tudo perdido. Os religiosos estavam se vestindo bonitinho, parecendo ser justo aos homens, tudo perdido. Os religiosos tinham uma postura de santo, estava perdido. Olha o que Jesus vai dizer a eles. Versículo 33 de Mateus 23. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas sábios. Eu vou voltar a isso aqui. Prestou atenção na palavra que Jesus deu aos religiosos. Serpente, raça de víbora. A serpente é um animal maquiavélico, traiçoeiro. É um animal que espera uma oportunidade. A víbora é um animal sorrateiro. Jesus está mostrando que a atitude daqueles religiosos era dessa forma. Eles não tinham verdade. Eles eram malditos. Malditos. Mas ele para os homens parecia de Deus. Para os homens ele parecia santo, justo. Por isso que Jesus diz, vocês parecem justos para os homens, mas o interior de vocês está reprovado por Deus. Jesus vai dizer, serpente, raça de víboras, como vocês pensam que vão escapar do inferno? Vocês pensam que vão ser livres do inferno porque estão na religião? Porque estão vivendo usos e costumes? Porque não usa isso nem usa aquilo? Porque estão se vestindo aparentemente justo e santo? Vocês pensam que esse é o caminho para o homem ser livre do inferno? Jesus pergunta isso aos religiosos, aos líderes da religião, do grupo fariseu e escriba, raça de víbora, serpentes, como vocês pensam que vão escapar do inferno? Jesus ele falou do inferno mais do que do céu. Principalmente aos religiosos. Jesus estava sempre advertindo os religiosos do inferno, porque hoje o entendimento do povo é que o povo que é de Deus, que vai para o céu, é quem está dentro de religião, não é? Não é esse o entendimento do povo? Não, quem não está dentro da religião, quem não está dentro da igreja não é de Deus, não vai para o céu, está indo para o inferno. E Jesus estava falando aqui com os religiosos, principalmente com os líderes, perguntando a eles como era que eles iam ser livres do inferno. Está pensando que é uma religião que livra o homem do inferno? Está pensando que é um estilo de vida religiosa? É um estilo de se vestir? É um estilo de usos e costumes que livra o homem do inferno? Quem livra o homem do inferno é Jesus. Quando o homem se converte a ele verdadeiramente e ele muda o nosso interior, ele transforma o nosso interior, nos tornando uma nova criatura, onde nossos sentimentos, nossas atitudes, nossos pensamentos não serão mais impuros diante de Deus. Porque Jesus muda. Nós vamos andar na verdade, mas não é na verdade de fulano, ciclano ou beltrano. A verdade é Cristo. Nós vamos andar em Cristo, por Cristo, para poder ser livre do inferno. É se converter a Jesus e não se filiar a uma religião e nem passar a viver um estilo religioso. Adotar uma forma de vida religiosa. É ser transformado por Jesus em uma nova criatura. Essa nova criatura, a transformação é no entendimento. O entendimento transformado para Deus. Tem muita gente que pensa que é nova criatura porque participou de um ritual, um cerimonial dentro da religião, porque desceu as águas, porque participou do cerimonial do homem. Ah, agora eu nasci para Deus, eu sou uma nova criatura. Não, 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 não. Não é esse o princípio, o caminho, não. Nova criatura, a Bíblia não ensina isso, não. Quem ensina é os homens. Então, aqui, ó, Mateus 23. Se você analisar esse capítulo todinho, é Jesus reprovando, censurando
condenando os religiosos. Forma de vida, forma de comportamento, de se postar como se fosse de Deus, totalmente para impressionar os homens. E não estavam preocupados com Deus. Porque essa é a preocupação do religioso. Ele não está preocupado com o seu interior com Deus. Ele está preocupado com o seu exterior. Para mostrar santo, justo diante dos homens. Não, tem que andar assim para o povo não olhar para mim e dizer, olha, não é mais santo não. Ele está preocupado com a aparência. O cara está mais preocupado em cumprir a obrigação, a devoção, a obrigação do sistema religioso. Ele não está preocupado em analisar a palavra. Ele não está preocupado em buscar o que a palavra diz. A minha religião ensina assim. Eu tenho que andar assim. Eu tenho que crer assim. Eu tenho que viver assim. Porque assim na minha religião, na minha igreja, aonde for que eu esteja, me ensina assim. Ele não está preocupado em conhecer o que Jesus ensina. Ele quer seguir o que ensina o líder dele, na religião dele. A religião é uma maldição na vida da humanidade. A religião, seja ela qual for, não tem nenhuma bênção para o povo. Ah, irmão Wellington, mas a religião ensina o povo a ser bonzinho, ensina o povo a fazer caridade, ensina o povo a amar o próximo. A religião, ela pratica o bem, ela fala de Deus, mas leva a tua alma para o inferno. Porque todas elas fazem isso. Todas elas falam de amor. Todas elas falam de ser bonzinho. Falam de fazer o bem. Todas elas praticam obra social. Seja a religião espírita, católica, evangélica, budista, o candomblé. Todos os segmentos religiosos têm um discurso de amor, têm um discurso de santidade, têm um discurso de bondade. Agora vai analisar o que lá dentro você está sendo ensinado em relação à verdade de Deus. Todas elas tiram você do conhecimento de Deus. A religião trabalha no homem o interior dele. Porque na religião não pode isso, não pode se vestir assim. Não pode comer isso, não pode beber isso, não pode fazer ali, não pode ir para ali, não pode ir para aqui, porque tem que estar na religião como o homem determina, onde o homem quer que vá, você só vai, você só faz, você só veste o que o homem manda na religião. Eles estão preocupados, eles formam o interior do homem, eles cauterizam a mente do povo para viver uma vida cega dentro da religião. A religião é um caminho paralelo, contrário a Deus. Porque para você ir a Deus, viver com Deus, estar em Deus, na verdade de Deus, Ele não orienta você a ir para nenhuma religião. Nenhuma. Jesus não dirigiu ninguém a nenhuma religião. Ele não mandou ninguém ir para o templo buscar a Deus. Ele não mandou ninguém subir o monte para buscar a Deus. Ele não mandou ninguém fazer sacrifício religioso para Deus abençoar. Ele não mandou ninguém viver uma escravidão de submissão, de obediência a nenhum líder religioso para estar obedecendo a Deus. Jesus disse, venham a mim, creiam em mim, guardem a minha palavra, sigam a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Bem-aventurado não é quem está ali, aqui e acolá. Bem-aventurado é os que ouvem e praticam a minha palavra. Ele não disse, você tem que estar ali, aqui e acolá. Ele disse, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, aí sim você vai ter em comunicação com Deus. Jesus não mandou ninguém firmar sua vida dentro de nenhuma religião ou igreja. Ele disse, aquele que ouve a minha palavra e pratica é o homem prudente que edifica sua casa na rocha. A nossa vida tem que estar edificada em Deus, por meio de Cristo e da palavra de Cristo. O povo hoje está se desviando de Deus dentro das religiões, que é o caminho paralelo. É o caminho contrário a Deus. Jesus nunca chamou ninguém para ir para nenhum lugar. Ele nunca dirigiu ninguém, vá para ali, vá para aqui. É ali que você encontra Deus. Ao contrário, ele disse assim, olha, cuidado, viu? Quando alguém disser, eu estou ali, ele está ali, aqui e acolá, não vá não. Não vá para esses lugares não. Eita, Deus está ali. É bênção de Deus, é o poder de Deus, é profecia de Deus, é milagre de Deus. Ali tem Deus. Deus vai operar ali. Não vá não. Não vá não. Você está indo para o engano, para a mentira. Porque Jesus não orientou você a buscar e receber nada dele em lugar nenhum. É nele, meu irmão. O lugar é ele. A bênção dele vem a nós.
A bênção de Deus está em mim. Não é quando eu estou ali, aqui, acolá. É quando eu estou em Cristo e a palavra de Cristo em mim. A bênção de Deus me alcança. Eu não preciso correr atrás nem buscar bênção ali, aqui ou acolá. A bênção de Deus é na minha vida. A vitória de Deus é na minha vida. Quando eu estou em Cristo e a palavra dele em mim. O povo está sendo ensinado errado na religião. É por isso que eu digo, a religião é uma maldição, porque é um caminho que tira você de Deus, não importa qual é. Eu não estou aqui classificando nenhuma nem defendendo outra. Eu estou generalizando. Toda religião é maldita, porque não é a religião que leva o homem a Deus. Jesus não disse que tem que ir para a igreja dele. Ele não mandou ir para a igreja dele. Ele mandou você crer nele para você ser a igreja. Não você estar dentro de igreja dele. Jesus não deixou igreja nenhuma na terra, instituição religiosa, nem Assembleia de Deus, nem batista, nem evangélica, nem católica, porque hoje todo mundo diz, né? Hoje há uma briga muito grande. A igreja católica diz, a verdadeira igreja de Deus é a católica. Aí a evangélica diz, a verdadeira igreja de Deus é a evangélica. Deus é amor, é a congregação cristã do Brasil, é a presbiteriana, é a adventista do sétimo dia. Todo mundo diz que é a igreja verdadeira. E aí, o que é que você vai fazer para sair dessa mentira? Vai buscar conhecer a verdade. E aonde está a verdade? A verdade é Jesus. E Jesus não disse para ninguém ir para nenhuma igreja verdadeira. Ele mandou ir a Ele. Ele é a verdade. Nós não temos que estar em nenhuma igreja verdadeira. Nós temos que estar na verdade. E a verdade é Cristo. E Cristo não nos orientou a estar ou nem a ir para nenhuma instituição, religião ou igreja. Quando Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá. Jesus não estava falando da igreja católica romana. Jesus não estava falando da igreja evangélica. Jesus não estava falando em nenhum ministério igreja. Jesus estava falando de pessoas que quando tem o conhecimento dele, torna membro que forma a igreja. É sobre essa igreja que o diabo não vai prevalecer. Ou seja, todo aquele que está em Cristo, o diabo não prevalece. O diabo não tem poder, porque somos propriedade de Deus por meio da fé em Cristo, selado pelo Espírito Santo. E o maligno não toca, porque somos de Deus. Não é porque estamos dentro de igreja. Jesus não se dirigiu e nem ensinou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja como casa de Deus, como lugar de oração, como lugar de buscar a Deus, como lugar de alcançar a bênção de Deus, como lugar para servir a Deus, sobre a tirania, sobre o autoritarismo, sobre o domínio de homens que estão aí com prepotência, com arrogância, com autoritarismo, dominando sobre o povo, dentro do sistema, do império deles, onde eles estabelecem ali como um lugar exclusivo para o povo estar servindo a Deus, para o povo estar encontrando a Deus, para o povo ir buscar a Deus, para o povo adorar a Deus. Tudo é centralizado aonde? Dentro dessas igrejas, instituição. Jesus não ensinou isso. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente que precisa ser liberta desse engano, dessa mentira, que estão vivendo, pensando que estão vivendo para Deus, dentro das religiões e igrejas. Precisam conhecer a verdade. Agora tem que ter o interesse. Tem que buscar conhecer a verdade. Vocês lembram de uma mulher que tinha uma dúvida? Ela queria saber onde era que deveria adorar a Deus. Essa mulher tinha uma dúvida, porque havia uma divergência entre os judeus e entre os samaritanos. E essa mulher que era samaritana, lá em João 5, 24, por ali, ela tinha uma dúvida, porque os judeus diziam, não, o lugar de adorar a Deus é no templo. Os samaritanos diziam, o lugar de adorar a Deus é no monte. No monte onde Deus deu a Moisés as placas, falou com Moisés. E os judeus diziam que era no templo, que Salomão construiu. E a mulher estava em dúvida. E ela foi até Jesus tirar a dúvida. Vá buscar conhecer de Cristo. Vá tirar sua dúvida com Jesus. Vá aprender o que Jesus ensina sobre esse caminho que você está seguindo como se fosse a Deus. Se é o que ele ensina. Faça como uma mulher samaritana.
Essa mulher foi a Jesus e disse: Senhor, vocês que são judeus, porque Jesus era judeu. E ela diz assim: vocês que são judeus, diz que o lugar de adorar a Deus é no templo. Porém, nós, samaritanos, dizemos que é no monte. O que o Senhor me diz? Aonde é que devemos adorar a Deus? Jesus respondeu o que para essa mulher? Jesus disse a ela: é no templo, mulher. Tem que ir para o templo, tem que ir para a igreja para adorar a Deus. Ou Jesus disse a ela: mulher, é no monte, tem que subir o monte, porque lá a presença de Deus é forte. Porque lá Deus se faz presente, tem que ir para o monte. Será que Jesus disse isso? Hoje as pessoas criam, né, a ideia do monte, a ideia de templo. E quando a mulher falou isso, o templo era em Jerusalém. O monte era lá em Israel. Hoje o povo cria um bocado de monte, um bocado de casa de Deus, de templo, para dizer ao povo que tem que ir ali adorar ele. Aí Jesus chega para a mulher, ele diz assim: mulher, é chegada a hora e esta hora já veio, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é em templo, não é em monte, é em espírito e em verdade. E isso quer dizer o quê? O que foi que Jesus disse a essa mulher? Qual foi a resposta de Jesus? A adoração para Deus não é dentro de um ambiente, é na tua vida, é no teu viver, o dia todo dia. Deus quer ser adorado dentro do seu viver, na sua vida. O templo de Deus não é aquela casa de alvenaria, a casa de Deus não é aquela casa de alvenaria. O templo de Deus é você, o altar de Deus é você, a casa de Deus é você. Deus quer ser adorado na sua vida, no seu viver, não é em 2 horas de culto dentro de igreja, é no dia, de manhã, de tarde, de noite, no dia todo dia, na nossa vida, com a nossa atitude de verdade pela palavra de Deus, não é pela obrigação de igreja. É andar se negando, é andar renunciando, é andar não criticando, não condenando, não julgando, não amaldiçoando, não querendo mal de ninguém. É andar amando quem nos aborrece, fazendo bem a quem nos faz mal, sendo verdadeiro, não guardando ressentimento, não guardando mágoa, submetendo-se ao que a palavra diz, não pegando nenhum outro conceito, não seguindo nenhum preceito, nenhuma doutrina que não condiz com a de Cristo, mas ser fiel a Cristo. Isso é adorar a Deus, é manter minha vida me negando, me submetendo, andando na palavra de Cristo, não é estando dentro de obra, de sacrifício, de obrigação de nenhuma igreja. É preciso aprender de Jesus, irmão. É preciso aprender de Jesus. O problema é que a multidão está aprendendo dos homens. Não estão indo a Cristo buscar. Estão indo às igrejas buscar a direção do homem. Para você ir a Cristo, você tem que ir para a palavra dele. Você não vai a Jesus ali, aqui ou acolá. Você só vai encontrar o conhecimento de Cristo por onde você vai ser liberto e liberta. Na palavra. Chegou alguém para Jesus e disse assim a ele: Senhor, qual é a obra de Deus para que a gente faça? Jesus não disse: vá para o templo, ofereça o sacrifício, vá viver a devoção, vá viver o ritual, vá estar servindo no templo. Essa é a obra de Deus. Jesus não disse isso. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Perguntam a Jesus qual era a obra de Deus para que eles pudessem fazer. Jesus não disse: vá fazer a obra da igreja, vá fazer a obrigação do culto, vá para a campanha, vá para não sei para onde. Não! Vá para o trabalho disso, daquilo outro da igreja. Isso não é obra de Deus. Jesus não ensinou isso. Mas, irmão Hélio, eu aprendi assim com o homem. Você aprende assim com o teu líder. Você aprende assim com o líder dessa religião. Jesus não ensina assim. Vá aprender de Cristo. João 6, 28 e 29. Perguntaram para Jesus: qual é a obra de Deus para que eles pudessem fazer? Jesus vai responder: a obra de Deus é esta,
que creiam naquele que ele enviou. Cristo é a obra de Deus. Você tem que crer nele, no Evangelho. E fazer a obra de Deus é pregar o Evangelho, é falar para as pessoas do amor de Deus em Cristo, o que Cristo operou por nós, o que Cristo garantiu para nós, o que Cristo fez para nos livrar do inferno, o que Cristo fez para nos abençoar, o que Cristo fez para nos dar vitória. A obra de Deus não é convidar ninguém para ir para a campanha de vitória dentro de igreja, para a campanha da marcha dentro de igreja, para fazer pacto de voto dentro de igreja. A obra de Deus não é nenhum ritual, nenhum trabalho de igreja. A obra de Deus é Cristo. Eu crendo nele e pregando o evangelho dele, falando dele para as pessoas. Isso é a obra de Deus. Essa é a obra que nos salva. Não é a tua vida de devoção. Não é guardar sábado. Não é ser batizado dentro de igreja. Não é dar dízimo. Não é ser isso ou aquilo ou daquela outra religião. A obra que salva o homem não é a obra do homem. É a obra de Deus. E a obra de Deus é Cristo. É Cristo. É Cristo. O sacrifício substituto que ele substituiu a humanidade na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele fomos sarados. O justo morreu por mim, que era injusto. Ele recebeu a condenação do inferno, que era para eu receber. E eu, crendo nele, recebo de Deus o Pai a justificação. Não porque eu sou dessa ou daquela religião, mas porque eu criei e creio em Jesus Cristo. Somos justificados, livre da condenação e salvo, não por vida religiosa, salvo por meio da fé. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Você precisa conhecer essa verdade para não estar aí preso, escravo dentro de religião, pensando que sua vida com Deus é por meio dos sacrifícios, das obrigações e das determinação religiosa, que a humanidade vive, escrava da religião. A religião domina a vida do povo. A religião contamina a mente do povo. A religião divide e separa o povo. A religião faz o povo perder a direção de Deus. Aonde o povo é negócio da religião, negócio de homens dentro da religião. Conheça a verdade e seja liberto. Andar e estar em Deus é estar em Cristo, guardado nele e na palavra dele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Cuidado, não seja um religioso de nenhuma religião. Seja cristão, discípulo de Cristo, não religioso, discípulo de nenhuma religião. Amém? Fica essa orientação para vocês, em nome de Jesus. Esse que vos fala, sempre levando o ensino, a instrução, o esclarecimento, corrigindo, repreendendo, instruindo com a verdade que liberta, para que todo aquele que ouve e crê, seja liberto. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Quem crê, que creia, será bem-aventurado. Quem não crê, que deixe de crer, será condenado. Salvação é para quem crê, mas quem crê no Evangelho. E que Deus nos conceda a oportunidade de continuar pregando ao povo esse Evangelho, porque foi isso que Jesus mandou a igreja fazer. Pregar o Evangelho a toda criatura. Não é pregar uma religiosidade, uma vida religiosa dentro de um ambiente. É pregar o Evangelho. E o Evangelho é uma informação que leva o homem ao conhecimento para ele ser livre do engano e conhecer a verdade por onde ele chega a Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Evangelista Wellington Ramos. Se você deseja mais ensino e instrução da palavra, me visita lá no Kawaii, me visita no YouTube, lá no Instagram e aqui no Face, sempre levando para vocês uma porção, cada dia mais da porção da palavra de Deus. A instrução, a correção e o ensino para edificar vossas vidas em nome de Jesus.